boa tarde a todos os ouvintes. É com muito prazer que eu estou aqui. Obrigado, Marta, pelo convite. E, de fato, o livro que você citou agora, Paná Paná, ele é o coletivo de borboletas. E linda essa mensagem que você leu sobre a borboleta, porque é isso mesmo. É através do esforço, é a vida nos apresentando as formas como a gente pode evoluir. E também, outra coincidência, uma das doenças que a reumatologia cuida, que é o lúpus, o símbolo é a borboleta. Então, acho que tem muita coincidência, eu acho que é uma deusidência, viu? Doutora, o que a reumatologia trata especificamente? Mas antes de perguntá-la, ou que a senhora exponha aí, responda esse questionamento, nós vamos chamar o comandante Rodrigo Pereira. É uma honra muito grande receber aqui a doutora Niédia, né? Nós que já admiramos o trabalho dela já há bastante tempo aí, a história de vida é muito bonita da doutora Niédia, né? Então, nada melhor do que homenagear aí todos os médicos cearenses na pessoa da doutora Niédia, né? Que para nós, né, é um exemplo de vida realmente. Então, é isso, doutora Niédia, é uma honra muito grande e muito importante a sua presença aqui para explicar realmente o que é a reumatologia, né? Muitos dos nossos ouvintes, muitas vezes não sabem o que é, não sabem o que trata, então é importante os seus esclarecimentos, doutora. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Assunção, programa Diálogo Aberto, programa já respaldado e muito respeitado por você, ouvinte. E como eu vou contextualizar um pouquinho, porque o Rodrigo falou aí da história de vida e a Marta me falou que o ouvinte da Rádio Assunção é um ouvinte de dentro de casa. Então eu preciso explicar para vocês a história da borboleta. Eu escrevi esse livro não foi à toa, não foi como médica, mas sim como paciente. Eu tive um câncer há 5 anos atrás e assim como a borboleta, né, tive que fazer essa transformação. E hoje a gente tem um grupo que ajuda pacientes com câncer, chamado Grupo Paná Paná. Você pode seguir no Instagram, @Grupo Paná Paná. E agora é que eu estou assim, focando de novo com toda a intensidade na reumatologia mais uma vez, que nunca deixou de ser, né, minha paixão, ser médica. Mas estou retornando agora e assumindo esse compromisso de ser presidente por um biênio e de tentar levar a você, ouvinte, a você, paciente que sofre e que não tem essa expectativa, que conheça melhor o que é a reumatologia. Bom, a reumatologia é uma especialidade médica, onde a gente precisa fazer clínica médica antes, então todo reumatologista é um clínico geral. E a partir disso, ele começa a tratar doenças que o pessoal conhece popularmente como reumatismo, né? Aquela dor nas juntas. Mas não só isso, né? A gente tem que lembrar, o reumatologista, ele tem uma gama maior de doenças que ele trata. Então, além das juntas, as doenças que a gente trata, eu vou dizer o nome de algumas aqui, pode alguém já conhecer, né? Trata de lúpus, de artrite reumatoide, esclerodermia, que é uma doença mais rara, trata de osteoporose, trata de tendinite, trata de doenças que a gente chama do aparelho motor. Porém, com uma especialidade bem específica em doenças autoimunes. O que é que são isso, né? Assim, eu não sei se já possam emendar e continuar falando. Bom, as doenças autoimunes, elas têm esse nome porque o auto é de você próprio, né? E o imune vem do sistema imunológico, que é o sistema de defesa da gente. Por algum erro genético, algum gatilho do ambiente, né? Às vezes a gente não sabe precisar se uma virose, o que seja, a pessoa começa a reconhecer o que é próprio, o que é seu, o que é auto, como sendo um agente agressor. Em vez do sistema imunológico vir e fazer defesa contra um vírus, uma bactéria, uma coisa que está lhe agredindo, ele reconhece o que é seu como não sendo mais seu, como sendo um agente agressor. E aí começa a desenvolver anticorpo, que são pequenas moléculas e que também ativam o sistema de defesa da gente a agredir algumas partes do corpo da gente, entre elas as juntas, às vezes rim, né, na parte do lúpus, às vezes pulmão,
sistema nervoso central. Então, são doenças bem importantes da gente tratar, porque primeiro ela tem uma que a gente chama morbimortalidade alta. O que é isso? A morbimortalidade é o que você consegue de limitar, assim, o que você ainda tem de limitação na sua vida. Então, o que vale, o contexto que você vai estar inserido, né, de doenças que podem limitar a sua vida. Mas o mais importante pro ouvinte deixar claro aqui hoje é assim, a minha mensagem principal é assim, lembrar que qualquer dor nas juntas não é uma dor nas juntas comum, não é uma dor nas juntas qualquer, se você tiver um desses 4 sintomas. Então, se você tiver inchaço nas juntas, se você tiver calor nas juntas, se você tiver vermelhidão e associada a tudo isso também a dor, a gente lembra que procure um reumatologista o mais precoce possível, porque quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico das artrites, menos limitações, menos sequelas, e as pessoas conseguem ter uma vida normal sem esses contratempos que a doença pode trazer. Rodrigo Pereira. Doutora Niedia, tem alguma idade, né, alguma fase da vida para que isso apareça, para que essas doenças apareçam, doutora? Excelente sua pergunta, Rodrigo, porque as pessoas relacionam muito o reumatismo à doença de idoso, né? Como se fosse só restrito. Verdade. De fato, existem algumas doenças que têm essa predisposição em quem tem mais idade, tipo artrose, osteoporose, mas a grande maioria das doenças autoimunes, elas surgem em idade, principalmente lúpus ainda, mulher em idade fértil, né? Quer dizer que depois que assim, entre os 15 e 30 anos é o período que ela está mais exposta, artrite reumatoide também, e inclusive doenças infanto-juvenis. A gente tem criança também acometida de artrite. Então... Doutora, e existem doenças que são genéticas e as que são assim, ambiental? Sim. Muitas das doenças autoimunes, elas têm um cunho genético, elas têm uma história familiar positiva. Hoje a gente já tem exames mais apurados, né, com essa engenharia genética, com o laboratório já bem especializado, onde a gente consegue identificar o gene que passa, né, o chama HLA, de uma mãe para um filho, de um irmão para outro irmão. E de fato sim, Marta, tem essa característica genética, mas a gente lembra que não é só ter aquela predisposição, é preciso também ter algum gatilho, alguma coisa que desencadeie aquela doença. Às vezes um estresse, às vezes uma infecção, muitas vezes não dá pra gente dizer especificamente o que desencadeou aquela doença. Doutora, então, só uma boa academia, indo assim diariamente, é benéfico ou não? A atividade física é importante, né? Sempre, né, Rodrigo? Sempre, Marta. A atividade física, né, se você não tiver nenhuma restrição cardiovascular, é bom que o cardiologista esteja lhe acompanhando, né? Pressão alta, porque alguns exercícios, né, fazem mal para aumentar a pressão, outros, mas os exercícios leves que a gente diz, né, que orienta, uma caminhada, né, uma natação, coisas de baixo impacto, elas são importantes sim. E é importante a gente falar que a doença, a atividade física, ela previne muitas doenças, inclusive o câncer. Então hoje já se tem, né, descrito que a atividade física diminui inclusive a chance de câncer de mama, que a gente não conseguia fazer essa correlação, mas ela existe sim. A atividade física faz parte de uma vida saudável. É preciso que a gente exercite o corpo. A partir dos 40 anos, a gente tem uma coisa chamada sarcopenia. É um nome técnico, mas que quer dizer que o músculo da gente vai perdendo fibra. Eu explico muito para o meu paciente que é como se fosse uma corda. E naquela corda tem vários fiapinhos, né? Como se a gente fosse perdendo um fiapinho daquele. Daqui a pouco a corda fica fininha. Por isso que às vezes a gente vê assim a pessoa mais velha e diz assim, olha, ela já é magrinha, mas não é magrinha por magreza, é falta de